Começando mais um podcast, é mais o meu, o seu, o nosso podcast do mercado imobiliário de Berlândia. E sempre trazendo os grandes players do mercado. E hoje nós estamos tendo a honra de trazer diretamente de Goiânia para representar esta gigante do mercado imobiliário que fica ali no backstage, na parte de sistema. Ele, Marlos Kratka, que está representando a Cienge. Você que é o expert, né, desse assunto, a gente vai ter um bate-papo bem interessante aqui para a gente, quem sabe, trazer novos parceiros, né, para vocês e para que a cidade, o Triângulo Mineiro e toda a nossa audiência saiba de fato, né, tudo que vocês entregam, né? Se apresente para a nossa audiência, por favor. Obrigado pelo convite. A gente está honrado aí de estar trazendo para o mercado do Triângulo Mineiro um pouco mais dessa suíte de soluções que a gente tem. O Cienge é um produto maduro de 3 décadas e que nos últimos anos se tornou um dos principais ecossistemas que a gente tem conhecido hoje no mundo quando se fala na indústria da construção. E a ideia é tentar trazer um pouquinho disso aqui, falar um pouco do que está por trás dessa estratégia, enfim, dar um pouco de contexto para tudo aquilo que a gente está trazendo para vocês. É isso, Marlos. Com certeza, para você chegar, né, até aqui, até nessa cadeira executiva de coordenar todo o Triângulo Mineiro através da Cienge, conta um pouquinho qual é a sua jornada profissional para que o pessoal possa, de fato, saber, né, com quem eles estão fazendo o negócio e gerar ainda mais credibilidade para vocês aqui na nossa região. Boa. A gente começou essa carreira há quase 30 anos. Eu sou um administrador, inicialmente por formação. Há cerca de 28 anos atrás, a gente começou a flertar com esse mundo da construção mais fortemente. E a partir daí, a gente foi construindo uma carreira bem pautada em focar em negócios ligados à construção e incorporação, mais um pouco à frente, entrando em loteamento, mas sempre com um viés de formação técnica de administrador, de engenharia, para poder juntar esses mundos e fazer com que isso se torne o grande atrativo para poder levar para as empresas aquilo que tem de melhor em gestão. Então, um pouco da nossa história passa por isso e nesses quase 30 anos aí de jornada, a gente já passou por algumas empresas, participando da sua criação, participando da sua evolução, participando do seu desenvolvimento. Hoje, uma das maiores empresas que estão conosco, a gente teve a honra de participar da primeira reunião de criação dessa empresa. E hoje é uma das grandes aí do país, então isso nos orgulha bastante aí. Por isso que a gente gosta tanto desse mercado. É isso aí, Marlos. Com certeza, falar de plataforma digital, de inovação, às vezes a gente vai encontrar algumas pessoas que ainda estão naquele padrão arcaico, né? De trabalho, uma pessoa centralizadora, que confia naquele formato antigo de papel, caneta. Como líder, qual foi seu maior desafio que você enfrentou até hoje? No caso, para um atendimento de um cliente que ele precisava do seu serviço, mas ele tinha uma grande resistência, mas no fim acabou que deu tudo certo. Eu vou te responder essa dizendo que esse desafio ele continua, né? Dia a dia tem esse desafio ainda. E assim, eu diria que o grande desafio está em ter um setor que ele possa evoluir na mesma velocidade que ele necessita. E o que eu quero dizer com isso na prática? Muitas vezes você encontra dentro das empresas excelentes profissionais, processos são bem pensados, mas falta alguma coisa para dar cola nisso, né? E aí isso passa por um processo cultural, né? A gente fez um estudo 2021, se eu não estou enganado, onde a gente
levantou, e aí não só da indústria da construção, a gente levantou quais são os segmentos que mais estavam atrasados em relação a outros. A construção, por incrível que pareça, era, à época, o segundo segmento menos evoluído. Ele só perdia para pesca. Olha que coisa. Que é uma atividade de extração e tal. Então, assim, quando você olha para isso e olha para a condição que esse setor tem para evoluir, em alguns momentos, você se assusta, mas, por outro lado, é um mar de oportunidades. Né? E aí é onde a gente quer e continua colocando muita energia, muita estratégia para ajudar esse setor a galgar alguns outros espaços, subir alguns outros degraus, para que a gente possa posicionar lá onde ele merece. Nós sabemos que um dos grandes desafios da construção civil são pessoas, né? E não acho que não só da construção, né? Com certeza é onde você precisa de um contingente maior de gente, sempre vai ser um grande desafio. Você nessa sua caminhada, andando, vendendo a sua plataforma voltada para a construção civil, o que mais você assim, guardou? O que mais você aprendeu nessa caminhada sobre gestão e pessoa? Qual a conexão que você pode deixar aqui para que as pessoas que estão assistindo possam aprender com a sua ideia? Assim, eu vejo uma sinergia muito grande com a geração que vem chegando nas empresas, essa geração mais jovem, mais adepta à tecnologia, cada vez mais sedenta por conhecimento. E quando eu faço um paralelo com outras gerações que a gente acabou participando ao longo desses quase 30 anos, o que a gente vê de diferença? Você talvez tenha num cenário mais antigo, um pouco mais de conteúdo, mas não tinha tanta flexibilidade para adaptação. Né? Hoje a gente já vê um movimento um pouco contrário. A adaptação está na veia dessa turma, mas você tem um pouco mais de dificuldade de conteúdo. E aí quando você aprende a equilibrar essa balança, você passa a ter aí um profissional diferenciado. Interessante. Como você equilibra hoje estratégia, pressão e tomada de decisão? Eu acho que aí a gente tem 3 camadas que vale a gente conversar um pouco sobre. Muitas vezes você tem uma boa estratégia, você endereça uma estrutura de planos, de tática, mas a operação não acompanha. E às vezes você tem movimentos contrários, né? Onde você tem uma operação extremamente agressiva, mas que não tem a organização ou direcionamento estratégico adequado. Foge. E aí você acaba, naquele momento, tendo a energia dissipada. Então, o grande ponto é como é que eu equilibro essas três camadas de negócio, né? E aí eu acho que vale muito o que a gente vem vivendo nos últimos anos. Você tem grandes grupos muito bem resolvidos enquanto estratégia. Você tem uma estrutura de executivos cada vez mais alinhada com o que está acontecendo no mercado. E o grande desafio que eu vejo dessa turma é como é que eu faço a minha operação acompanhar isso. Aí, para mim, está o grande desafio e é o grande ponto de interrogação que eu acho que a gente deveria tentar responder dentro dessas próximas décadas, eu diria. É isso. Qual o valor pessoal na sua gestão, na sua liderança, que você não abre mão quando você vai nomear ou trazer um novo membro para o seu time? Confiança. Essa é a palavra número 1. Confiança, ela por si só, ela traz alguns outros componentes. A confiança, ela não é comprada, ela é conquistada. E a conquista é algo que ela depende de algumas etapas para ela ocorrer, né?
E esse é um valor que, para mim, é o primeiro. E ele muitas vezes até transcende o aspecto de empresa, o aspecto profissional. Porque aí você cria uma relação que a partir dela tudo se torna mais fácil. Então, para mim, esse é um ponto inegociável. Dentro dos negócios que a gente tem, que a gente participa, sou investidor também, enfim, esse é o número 1. Tem que ter o olho no olho, com uma verdade nisso, para que a partir dali as coisas possam se desdobrar. Até mesmo porque para você confiar, essa pessoa já vai ter o caráter validado, você já validou se ela é ética ou não, os valores que ela carrega e se de fato está alinhado com o mesmo propósito, né? Marlos. A história dela tá muito ligada a isso. É isso. O que te motiva a continuar mesmo já tendo alcançado, né, o cargo que você ocupa hoje, diretor executivo da nossa região, do Triângulo Mineiro? Na verdade, isso eu diria que está muito mais ligado a propósito hoje. Porque por mais que você tenha uma certa condição, influência em alguns pontos de negócio, o propósito acaba sendo mais forte a partir de uma certa idade também, né? Então, como eu disse no início, a gente aprendeu a amar esse setor. Então, eu atuo num setor onde ele é carente, a gente sabe das suas possibilidades, sabe da sua necessidade de evolução e a gente quer participar disso. Então, o legado nosso está muito ligado a ter um pedacinho do nosso nome gravado na história desse segmento que é tão importante, principalmente para um país como o Brasil. É isso. Muito interessante, hein? Para quem ainda não conhece, vamos ao que interessa. O que de fato é a Cienge Plataforma. Cienge, ele é ele é uma plataforma que reúne tudo aquilo que é necessário para uma gestão do negócio da construção. Então, o Cienge, ele funciona como um grande hub de dados e regras de negócio, que a partir dele ou não, você pode ter a gestão de uma construtora, de uma incorporadora, de uma loteadora, de uma gerenciadora, enfim. A gente está presente de ponta a ponta. Então, a gente está presente desde o momento que eu tenho uma ideia e que eu vou buscar área, por exemplo, para poder empreender. A gente participa nesse momento aqui fornecendo, dependendo da estrutura, funding para esse cara. Esse cara vai formatar produto, esse cara vai desenvolver o negócio, esse cara vai estar em algum momento pronto para lançar. Aí aqui eu já começo a falar de ferramental, aqui, CRM. Nós temos dentro da nossa estrutura, do nosso ecossistema, o consultor de vendas, é o principal CRM do mercado, é a Ferrari dos CRMs do imobiliário. A partir daí você tem a estrutura do RP mais robusta mesmo, gerenciamento de contratos, financeiro, contábil, fiscal, suprimentos, engenharia, enfim, tudo aquilo que é pertinente à estrutura de gestão da empresa. E dentro disso, uma série de outras ferramentas que são acessórias e complementares em pontos estratégicos do negócio. A exemplo, Prevision. Prevision é uma ferramenta líder de mercado também na parte de planejamento e acompanhamento de obras. Muitíssimo utilizada pelas grandes empresas e que traz a condição de enriquecer todo esse hub de dados que depois vai dar gestão para o restante dos processos ali à frente. Sem dúvida, o leque é gigantesco, né? Sim. Mas com certeza existe um foco principal, existe uma dor que a Cienge conseguiu resolver nesse mercado das construtoras incorporadoras, né? Qual seria essa principal dor?
eu diria que a principal dor endereçada é a gente ter muito bem resolvido os processos de negócio dessas empresas. Então, eu tenho isso muito bem amarrado desde o momento que eu estou concebendo um orçamento, por exemplo, de uma obra, até o momento que eu estou entregando lá para o gestor um balancete, uma DRE ou qualquer informação financeira ou contábil que seja devida. Então, essa esteira, ela é muito bem resolvida dentro da nossa estrutura, né? De ponta a ponta, você tem um negócio amarrado, com uma condição de gestão sequenciada dentro dela muito bem estruturada. Essa é a dor principal que eu acho que a gente consegue resolver e endereçar como valor mesmo de negócio. Na sua concepção, por que hoje a construção civil precisa de um ERP especializado? Alguns motivos mais óbvios: gestão exige organização, exige disciplina, exige processo. Então, o RP, né, conceitualmente, ele já traz isso. Agora, mais recentemente, com a evolução em função da parte da reforma tributária, o RP ele passou a ser ferramenta obrigatória. Porque em algum momento, obviamente cada setor tem as suas agendas de obrigatoriedade, mas no setor da construção, a gente tem isso muito bem definido e acompanhado, e pontos do negócio serão sensivelmente impactados a partir da reforma tributária. Não só a questão do método em si, dos impostos que estão ali, mas principalmente como aquilo impacta na operação do dia a dia. Porque pensa, vou dar um exemplo prático. Hoje você pode adquirir, sei lá, madeira comprando lá do Pará, que tem lá suas características de carga tributária, enfim, ICM, por aí vai. Com a nova estrutura, você passa a ter uma sistemática de orçamentação, onde você passa a considerar aonde você recolhe a... Cafezinho é bom, né? Obrigado. Para esquentar a nossa prosa. Aí tá bom. Obrigado. E aí você passa a ter uma sistemática de gestão desse custo diferente do que você faz hoje, né? Então, isso muda completamente o modus operandi das empresas. E isso você vai conseguir fazer através de um RP, através de uma ferramenta que possa te dar a condição de simplificar isso. Até porque se você olha para a estrutura de construção, é uma estrutura que usa um volume de insumos razoavelmente grande. Você tem um edifício desse de médio, alto padrão, você vai ter ali em torno de 1.200, 1.300, 1.400 itens. Então, pensa você controlar isso no débito, no crédito, para saber se você tem condição de aproveitar ou não aquele imposto. Então, você passa a ter uma dinâmica bastante diferente, trabalhosa, e que você vai ter que investir em outros modelos para poder se adaptar a ele. E o RP é um caminho para encurtar isso. Certo. E o que diferencia o sistema, o Cienge, de um RP genérico? O Cienge, ele foi criado e se desenvolveu dentro de construtoras incorporadoras. Por que ele se diferencia em relação aos genéricos? Porque os termos que a gente usa, os processos que estão pensados e estruturados lá dentro, são para essas empresas. Então lá você vai encontrar termos, processos de negócios que eles provavelmente não se adaptarão a outros segmentos. Então, isso por si só já traz uma esteira diferente enquanto RP. Paralelo a isso, enquanto estratégia nossa de plataforma, a gente foi plugando ao Cienge produtos complementares para estas empresas que também são focados em dores muito bem direcionadas destes negócios. Então, poxa, eu preciso de uma
de uma ferramenta especialista em cuidar da geração de leads. Poxa, eu Já vou tem ter lá alguma coisa que vai estar acesso. plugada a um CRM que depois, dentro da esteira, vai para o RP. Eu preciso de uma ferramenta que possa fazer para mim algum nível de gestão da carteira. Porque uma carteira bem resolvida enquanto estrutura de recebíveis, ela me habilita a acessar mercados de capital, de grana, que eu não estou muitas vezes habilitado. Então, você consegue plugando outras coisas para poder tornar essa esteira do RP o mais adequada possível para a sua realidade de negócio. Hoje, dentro da sua rede da Cienge, no caso, vamos supor que uma construtora nova passou a ser parceira de vocês e ela demandou uma nova construção que precisa furar uma estaca diferente, precisa trazer uma empresa de Goiânia diferente. Existe um clube house dentro da Cienge que vocês fornecem acessos, contatos, vocês conectam negócios da Pô, construção civil? a gente tem hoje uma iniciativa nossa muito estratégica, que é a comunidade Cienge. O que a comunidade tem? Eu tenho vários fóruns ali, vários ambientes ali dentro, onde eu vou ter ambientes para você discutir, por exemplo, acesso a determinadas empresas que querem fazer investimento. Eu tenho empresas que podem estar oferecendo algum tipo de serviço ou produto ali dentro. Eu tenho usuários que trocam ideia, trocam experiências para poder fazer com que as boas práticas sejam disseminadas perante a carteira. Então a comunidade é o nosso ponto de encontro para isso. Né? E essa comunidade, a cada ano que passa, ela se torna um desses pilares do nosso negócio para fazer esse mercado conectar cada vez mais. E aí, naturalmente, dentro de cada uma das particularidades dessas pessoas que ali estão conectadas, possam fazer negócio. Né? Então, para nós, isso faz parte desse grande ecossistema. O nosso negócio, ele é movido por toda essa camada de colaboração que existe entre todos que estão ligados. Isso faz parte da essência do nosso negócio, porque no fim do dia a gente está tratando de uma série de processos, de negócios, de pessoas, empresas, que de alguma forma elas se conectam. E a gente vê isso todos os dias no mercado. Né? Aqui mesmo, no Triângulo, né? Você conversa com um, conversa com outro, e, poxa, mas eu conheço, eu faço negócio, poxa, eu gosto, eu tenho uma relação direta ou indireta, então esse é o mercado no Brasil todo. Vai só aumentando a rede, né, de conexões. É isso. Hoje, esse fórum de vocês, ele é presencial ou ele é online? Ele é online e a gente tem um evento pensado para... Ele iniciou como um evento mais para clientes, chama-se Constru Summit. É o principal evento de estratégia de negócios da indústria da construção. E o que a gente faz? A gente leva para esse evento clientes e empresas em geral, não só que usam nossos produtos, para poder compartilhar um pouco daquilo que a gente enxerga enquanto estratégia, enquanto negócio, enquanto tendência. Então é ali que a gente tem esse ponto de encontro. É um evento feito uma vez ao ano, em torno de 2.500, 3.000 pessoas participando. E ali sim, ali são 2, 3 dias presenciais de imersão para poder fazer com que isso aconteça de uma maneira mais presencial. Hoje a construtora, a incorporadora que decide caminhar lado a lado com vocês, juntamente com a prestação do serviço da plataforma, vem também uma consultoria, um aconselhamento. Se você encontrar algo no processo que vocês enxergam, fala, opa, não vai por aí não, que a gente já teve parceiro que por esse caminho deu errado. Boa. A gente... Eu diria que boa parte do nosso sucesso ele está atrelado a isso. Por quê? A plataforma por si só é um software, como o outro qualquer. E o que diferencia o bom
uso ou não, é a capacidade que você deu para a pessoa que está atrás do computador utilizar. E aí onde entra uma rede de canais de negócios espalhadas no Brasil todo. Aqui no Triângulo Mineiro é a Delta 3 que a gente representa. E a partir dali você tem todo um conjunto de boas práticas, de experiências vividas e de encaminhamento do modelo de negócio mais adequado para aquela empresa. Então, essa tradução de negócio para ferramenta é feito por esse time. E aí é isso que faz com que a gente possa entregar uma melhor usabilidade do produto na ponta para o usuário, para o gestor, para quem estiver necessitando de usar aquilo como a ferramenta de gestão. Marlos, quando eu fui pesquisar a respeito da Cienge, eu encontrei, na verdade, até 3 nomenclaturas. Uma delas você acabou de citar, que foi o Delta 3 e também o Softplan. Eu queria que você, aqui para mim mesmo, assim, para me entender, na verdade, como é que funciona essa hierarquia dentro do grupo? Boa. A Softplan, ela está entre as 3 maiores empresas de tecnologia do país. É uma empresa de Florianópolis, criada a partir do Cienge. A Softplan nasceu com o Cienge e depois ela se tornou uma big empresa, porque são outras verticais de atuação, né? Além de construção, saúde, gestão pública, parte de legal, enfim. Tem uma série de outras verticais de atuação. Mas a estrutura nossa, ela, então, Softplan como desenvolvedora, o Cienge é o produto, e os canais de negócio, como a Delta 3, que faz essa relação com o mercado. Com o mercado. Então, essa estrutura ela é desenhada dessa forma, exatamente para que você tenha essa condição de capitalidade. Me corrija se eu estiver errado. Então, Softplan, desenvolvimento, a Cienge, a plataforma em si. Isso. E a Delta 3 é o braço de conexão com as construtoras incorporadoras. Exatamente. É bom que quando o pessoal falou na imobiliária, for me perguntar, eu fui indicar para Renata, né? Agora eu já estou entendendo melhor. É isso aí. E agora, recentemente, aproveitando o gancho, recentemente mesmo, né, no segundo semestre do ano passado, a gente teve uma organização de negócios, onde a gente pegou Softplan, deixou ela focada no mercado público e nasceu a Starion, que é focada no mercado privado, onde naturalmente a plataforma Cienge está. Né? Então esse é o guarda-chuva nosso de negócios que está presente hoje no mercado. Coisa boa. Marlos, como o Cienge conecta hoje back-office ao canteiro de obras? Hoje back-office com canteiro, ele tem algumas pontas de conexão. Acho que a primeira delas e mais elementar é como é que eu faço por uma necessidade de produto ou serviço ser enxergada pelo back-office que opera isso, né, cuida da parte burocrática para isso poder acontecer aqui. Então, a gente faz isso tudo hoje dentro da plataforma, através de módulos próprios, onde o canteiro, ele deve, e eu diria quase que obrigatoriamente, ele precisa ser usuário do RP para startar esse processo. E aqui, sem querer descer muito no nível de produto, mas olhando mais no nível de processo, o cara pode, inclusive, na hora que for fazer uma solicitação do material, o software pode falar para ele, você pode ou não pode fazer. Por quê? Porque por trás eu tenho um orçamento, por trás eu tenho um planejamento, e o software sabe, olha, fulano, você não está na hora de pedir esse material. Você quer mesmo pedir? Então, esse é o primeiro nível de interação entre canteiro, né? Depois você tem a execução propriamente dita, onde você está registrando lá seu diário de obra, está registrando a evolução física do negócio, registrando algum tipo de evento que possa ocorrer em obra. Então tem lá o diário de obras que faz isso muito bem. E aí depois você tem a estrutura de controle de almoxarifado, que aí a partir dali também você tem uma parafernália de recursos para tal.
Qual é o impacto real hoje que o Cienge causa no controle financeiro de uma incorporadora? Previsibilidade. Essa é a palavrinha mágica. Porque à medida que eu vou falando aqui, se a gente for conectando pontos, olha, eu falei de orçamento, que me dá previsão de custo. Eu falei de planejamento, que me dá previsão de custo no tempo. Eu começo a falar também de execução, que vai me dizendo se aquilo que eu acabei prevendo aqui se torna realidade. Por trás aqui eu tenho outros elementos, porque aí eu começo a falar de vendas, então eu tenho previsibilidade de receita, eu começo a falar de planejamento de vendas do estoque, para me dar projeção de receita futura. Eu começo também a falar de distribuição de resultados, porque esse negócio ele é muito maior do que uma obra que você está olhando ali quadrada. É um negócio que começou lá com uma aquisição diária, que depois passou por alguém que financiou, depois passou por um processo que pode ou não ter um agente público injetando recurso, e no fim do dia você tem lá na frente um negócio que tem que entregar resultado. E esse resultado ele precisa naturalmente passar pelas distribuições. Então essa previsibilidade de negócio, essa entrega é o que a gente traz aqui como principal, vamos dizer assim, conceito dessa estrutura bem montada. Bacana. Quais as áreas sentem primeiro o impacto após a implementação do Cienge? Isso varia por tipo de empresa, mas eu diria que em linhas gerais a área financeira ela acaba sendo mais sensível no curto prazo para poder enxergar valor. E não adianta, empresa sem planejamento financeiro quebra, não vai, não tem como, né? Aí eu uso muito uma brincadeira, um ditadozinho lá na minha terra, que é assim, ó, é igual o cego andar de canoa. Ele só sente o vento batendo na cara, ele não sabe para onde ele tá indo. Não sabe onde tá indo. Então é bem isso, a gente precisa ter. E assim, ficou competitivo, né, o mercado. Eu comecei falando da gente ter um mercado mais reticente em relação à evolução, mas o contraponto é que o mercado está evoluindo. E o que está acontecendo é que, à medida que você evolui e profissionaliza, você passa a ter necessidade de ter essa gestão mais à mão. E a principal gestão que é meio democrática é a financeira. Porque aí você consegue, mesmo sem tanta formação, você consegue começar a olhar para números e entender se você está ou não no caminho certo. O Cienge, na sua concepção, Marlos, ele é mais sobre controle ou mais sobre crescimento? É para romper barreira ou para você saber o que está acontecendo antes de romper? É uma pergunta boa. Boa. Faz pensar, então é uma pergunta Faz boa. pensar. Eu acho que mais no sentido, eu por formação, né? Como eu disse lá no início, a minha primeira formação é administração. Eu vou pender para primeiro controlar para depois crescer. Eu vou nessa linha. E por quê? Porque aí você tem uma estrutura um pouco mais sustentável para conduzir isso. Mas só uma questão mesmo de tentar encaixar coisas uma primeiro que a outra. Coisa boa. Hoje, onde as construtoras mais perdem dinheiro e não sabem? Quando vocês chegam para implementar algo que o pessoal fica assim, bah, não imaginava. Processo produtivo. O processo produtivo continua sendo o principal canal de levar parte do resultado do negócio. E eu falo isso assim, ó, com bastante exemplos que a gente poderia dar. Um exemplo que a gente está trabalhando lá num projeto agora mais recente para dar visibilidade para o mercado, que é o seguinte: às vezes
E isso eu tenho certeza que vocês vão passar a olhar depois que eu falar. Você às vezes passa na rua, você vê uma obra subindo lajes, concretando. E aí às vezes você tá lá, o cara tá lá na 15ª laje. E você olha pra alvenaria, tá no primeiro, segundo pavimento. Aí você olha para aquilo, poxa, mas o cara subiu isso aqui, mas e o restante das frentes de serviço? Cadê? E aí tá, eu posso ter N motivos para isso. Mas agora, pensando num ambiente perfeito, onde eu não tenho falta de recurso para bancar o negócio, isso é um problema. Porque cada laje daquela que eu subi, ela custou. Então eu aloquei recurso financeiro para evoluir enquanto estrutura, mas eu não consegui acompanhar com as outras frentes. No fim do dia, eu estou deixando dinheiro parado. É isso que eu quero dizer. E quando eu falo que o processo produtivo ele é o ladrão de boa parte disso, é nesse sentido. Então, por mais que a gente tenha uma boa estrutura, às vezes, de algumas empresas em termos de planejamento, acompanhamento, mas falta olhar para o negócio com esse olhar financeiro. Com esse olhar de tudo que eu estou alocando e não tenho contrapartida, alguém está financiando. Isso custa. Né? Então, esse é o principal ponto que eu vejo que tem que ser levado em consideração. E pouca gente olha para isso. E hoje a plataforma de vocês, o Cienge, ele ajuda literalmente então a evitar desperdícios na obra? Sim. A partir do momento que você tem previsibilidade, você tem padrões que você pode seguir, né, como parâmetros ali de referência, sim, você passa a ter isso como sendo seu guia. E a partir desse guia, naturalmente, você vai tocando o negócio baseado nessas referências. Então, é muito importante que as empresas entendam que ela precisa investir não é só no meio da operação, né? É aqui no início, principalmente. Uma empresa que possui uma boa capacidade de estrutura orçamentária e que ela monitora isso muda o jogo. Isso muda o jogo lá no final. E matematicamente... Melhora a margem de lucro, com certeza. Melhora a margem. É sempre bom quando a gente vai falar sobre a gente olhar o que é mais fácil hoje numa construtora incorporadora você acompanhar. Eu te diria, com pouca margem de erro, que o processo comercial ele é muito mais bem acompanhado. Por quê? Porque eu tenho meta e eu fico em cima dos meus parceiros, dos meus corretores e tal, para fazer aquilo acontecer. Eu não faço isso com o outro lado da esteira. Meta de economia. Entende? Suprimentos. É isso. Então, a mesma disciplina que você coloca, às vezes, e energia em determinados processos é muito bom, você também tem que analisar para outras coisas que você vai negligenciando. Né? E isso é um pouco daquilo que eu falei no início da cultura, né? Que a gente tem que ir mudando essa cultura, porque aí você tem performance em várias pontas do negócio. Aí sim, aí você começa a mudar o ponteiro. Hoje o Cienge, ele oferece com certeza um diário de obra digital. Sim. Onde isso mais impacta em quem não usa para quem usa o diário de obra digital. O diário de obra, ele pode funcionar eu diria assim, com algumas estratégias, né? Talvez a mais básica e elementar é a gente dar visibilidade do acompanhamento, né? Da execução principalmente. Mas o diário por si só, ele acaba não sendo essa principal ferramenta para fazer esse ponteiro virar. Então, o diário associado a um conjunto de outros processos que estão em volta, e aí volto de novo na capacidade de olhar para custo, na capacidade de olhar para a previsibilidade do momento, esse sim eu acredito que seja esse diferencial. Marlos, você com toda essa experiência,
Se fosse para você dar um conselho agora, para aquele construtor, modelo arcaico, que já fez grandes obras, ganhou muito dinheiro, mas talvez ele não sabe que tá escoando alguns recursos talvez por áreas que ele nem imagina. Qual conselho você daria hoje com relação à plataforma do Cienge? Meu conselho é o seguinte, e isso acontece com frequência, tá? Fazendo um parênteses. A gente tem... a gente ganha jogos muitas vezes porque a gente é o melhor. Muitas vezes a gente vai também ganhar jogos porque a gente, naquele momento, a gente conseguiu ter uma estratégia melhor. Isso não garante que a gente vai continuar ganhando jogos. Por que eu estou fazendo esse paralelo? Porque gestão de empresa é isso. A partir do momento que você tem um mercado mais competitivo, um mercado onde ele está muito mais propenso a criar condições de negócios disruptivos, negócios que vêm transformar aquilo que você fazia até aqui, você passa a ter um risco maior. Então essa garantia de continuidade, ela passa a ser duvidosa. E aí onde entra a figura do RP. O RP vem dar mais sustentação para isso, para essa experiência, para esse feeling adquirido ao longo do tempo, e que isso deve ser validado a partir de uma ferramenta como o Cienge, que dá esse aparato de gestão um pouco maior. Marlos, hoje um dos assuntos mais comentados, né, mais pesquisados no Google são as famosas APIs, plataformas de inteligência artificial. Hoje, qual que é o papel da IA dentro da plataforma de Cienge? Já existe uma conexão? Vocês já estão se moldando para esse novo cenário, para esse novo momento do mercado? Sim. A gente já tem dentro da plataforma várias iniciativas em praticamente todos os módulos. Então, iniciativas ali dentro do processo financeiro, onde você, a partir de uma imagem ou de um PDF, você consegue extrair dados para fazer um lançamento. Você tem uma inteligência cruzando nota fiscal. A gente bate lá na Secretaria da Fazenda, pega essa nota e vem aqui, tem um pedido de compra que está aprovado e faz a junção disso. E uma série de outras, análise contábil, associação contábil, né? Existe um negócio mais operacional, vamos dizer assim, que é fazer o plano de contas contábil conversar com o plano de contas financeiro, gerencial, né? Hoje quem faz isso é o contador. Hoje tem uma IA fazendo isso para ele. Fora os insights de análise, enfim, que tem em vários pontos do sistema. Então, IA para nós faz parte do nosso modelo de crescimento sustentável. Então, é a principal aposta nossa enquanto produto, né? Por isso que a gente fala muito de processo. A gente só tem essa condição porque a gente está com os processos dentro do RP muito bem formatados. E aí quando você tem padrão, tem previsibilidade, colocar uma IA para fazer evolução em relação a isso, acaba sendo mais fácil, né? E como é que isso acontece na prática? Aí tem um cara no meio, chamado API. A API é o protocolo de comunicação entre softwares. E a gente lá em 2017, quando a gente resolveu abrir o Cienge para virar plataforma, 16 para 17, a gente, a partir dali, se credenciou a entrar nesse mundo. E as APIs são o caminho, né, a porta de entrada e saída desses dados que estão transacionando entre as ferramentas. Vocês estão comemorando, celebrando 30 anos de sucesso, né? A empresa. 30 anos de sucesso. Estava olhando nas redes sociais. Rapaz, é um currículo de se admirar, né? Com certeza. Sim, é uma vida, né? E a gente fala do Cienge e do ecossistema em geral com muito orgulho. Porque não só pelo crescimento nosso enquanto produto, mas principalmente porque a gente está participando do crescimento do mercado, né? E a gente tem feito muito por isso. Né? E isso, naturalmente, como eu disse agora há pouco, tem a questão do propósito. E aí está linkadas a outras questões que não de negócio, né? Que faz com que a gente possa se manter
sempre muito motivado e engajado a continuar. Dentro da plataforma, com certeza, às vezes vocês chegam para implementar o sistema numa obra, num canteiro de obra, e às vezes necessita de um aperfeiçoamento. Existe dentro da plataforma um setor de cursos online, onde o pessoal vai ter todo esse respaldo. Ah, eu vou ter que parar tudo, vou ter que ir lá em Goiânia estudar? Não. É possível fazer tudo isso de forma online? Sim, é possível. A gente foi a primeira plataforma de construção a ter o EAD, né, o ensino à distância. Isso nasceu lá atrás, 2009, 10 aproximadamente. E toda a nossa estrutura, ela tem EAD. Então, de ponta a ponta. Então, aquele usuário, aquela empresa que, pô, já está estruturada, já está com o que a gente chama de voo de cruzeiro, está usando bem a plataforma e tal, mas vira e mexe, tem troca de equipe. Então, essa rotatividade não faz sentido toda vez, poxa, eu tenho que começar do zero. Não, você tem lá um ambiente para esse colaborador ter um mínimo de onboarding, e a partir desse onboarding, aí sim, não, eu quero fazer esse cara evoluir. Aí você pode trazer uma equipe de consultoria para fazer com que esse processo se torne mais robusto. Marlos, essa mobilidade digital, né, de acompanhar, de gerir, ela mudou de fato a forma de gerir obra. Essa mobilidade digital de poder alimentar um software, uma plataforma no celular, com um iPad, com um notebook, ela mudou de fato a forma de gerir uma obra hoje? Mudou. Mudou porque assim, ó, primeiro que você passa a ter decisões que às vezes são de cunho mais burocrático, sem limites, né? Então pensa lá um engenheiro de uma obra que precisa aprovar processos por conta de uma alçada, alguma coisa. Esse cara pode fazer via celular. Você pode registrar através de um celular uma imagem de um serviço, atestar a qualidade da entrega de um serviço em obra. Então, tudo isso é feito hoje através de um celular, né? E existe, inclusive, algumas tecnologias que a gente vem acompanhando e que daqui a pouco estarão disponíveis, onde pelo celular comum você vai fazendo vídeos e fotos de ambientes e a IA consegue Nutrir o sistema. traduzir aquilo em percentual de evolução do serviço. Que coisa. Então, que é uma tarefa hoje muito humana. E isso a gente vai, eu não diria substituir, mas a gente vai ganhar muita produtividade com esse tipo de mecanismo. Então, assim, o celular, principalmente, ele passa a ser uma ferramenta cada vez mais essencial no canteiro. Essencial. E a partir dali, uma série de outras coisas virão. Porque pensa, você, poxa, eu tô aqui numa sala como essa, eu filmei há uma semana atrás, uma semana depois eu filmei de novo, poxa, a alvenaria ficou pronta, mas, cara, os vãos ali não estão legais, os enquadramentos. Pô, não posso liberar o pagamento do empreiteiro que realizou. Tem que ir lá corrigir. Eu não preciso de ninguém técnico fazendo isso, entende? Nossa, muito então eu eficaz. começo a ter uma gestão desse processo muito mais eficaz. Tecnologia vem muito nessa linha. Marlos, na sua concepção, empresas incorporadoras que não se digitalizarem, né, que não aderirem a um sistema como o de vocês, na sua concepção, você acha que elas vão sobreviver por muito tempo? Não. E eu vou além, porque assim, ó, é natural que cada vez mais você tenha exigências do ente público se entrelaçando com aquilo que a gente faz. Então hoje, dando o exemplo da parte mais imobiliária, né? Hoje você tem uma venda, tava falando com a Renata mais cedo sobre isso. Você tem uma venda para um CPF. Aí a incorporadora declara através da DIMOB que vendeu para aquele CPF. Só que aquele CPF tem uma declaração de imposto de renda. E aí na declaração não informa. Opa,
Aí Não tá cruzando não informação. cruzou. Isso hoje a gente faz de forma mais espaçada, porque a Admob é uma obrigação anual. Anual. A partir do outro ano, já não tem mais a Admob. Aí essa declaração, entre aspas, ela passa a ser mensal. O que que acontece na prática? Eu começo a encurtar o ciclo de fiscalização. Então eu começo o ente público cada vez mais munido de informações, podendo cruzar uma série de dados e, cara, eu sei que você está fazendo coisa que não deveria. E aí, aonde encaixa isso com as empresas que não utilizam, não estão digitalizadas? Elas não vão mais conseguir fazer isso, porque ela vai ter uma obrigação. Então pensa lá no cara que não tem produto nenhum, que usa, sei lá, um Excel da vida, para poder... Nada contra, tá? Eu sou fã. Mas pensa nesse cara que depois vai pegar esse conjunto de informações, colocar na mão do contador dele e falar, te vira e faça a parte que é obrigatória. Né? Então isso daqui a pouco não vai acontecer mais. Então, e é um caminho sem volta. A verdade é que, rapaz, se a gente for acompanhar as notícias aí, até o Pix agora está sendo fiscalizado. Quanto Sim. mais uma obra que é um pilar da economia nacional. Exato. Então não tem como. Incorporadora, hoje construtora, tem que ter um sistema eficaz como o Cienge para o processo ficar mais leve, né? Marlos, para quem está acompanhando a gente, quem está assistindo, um bate-papo muito bacana. Como alinhar pessoas, processos e tecnologia? Para mim tem um elemento que dá cola nisso aí que chama-se capacitação. Né? Com bons talentos, processos bem pensados, escritos, documentados, ferramenta top como o Cienge. Mas se você não tiver essa turma capacitada, treinada, orientada, não adianta nada. Então, é a capacitação, é a evolução contínua das pessoas, do capital humano, que garante sucesso nesse tripé. É isso que faz diferença. Né? E as empresas que entendem isso e conseguem encaixar isso dentro do seu modelo, né, estratégico de gestão, essas são as empresas que normalmente estão à frente. No primeiro contato comercial de vocês, os construtores, eles enxergam a plataforma, o Cienge, como um gasto ou como um investimento? Por acaso, falando sobre isso hoje. Né? O nosso mindset, desde o início da nossa esteira digital, lá do inbound e tudo, ela vem muito nessa linha de construir, né, narrativas que possam fazer o empreendedor, enfim, o influenciador, patrocinador, entender que a gente tem que ser tratado como investimento. E a gente fala muito dessa forma porque, no fim do dia, a gente tem que entregar um ROI para esse cara. Então, a gente tem que entregar um retorno desse investimento para esse cara. E o nosso modelo de negócio, quando ele se tornou SaaS, que é um modelo de recorrência, né? Onde você contrata o software através de uma mensalidade, ele ajuda a chegar nesse ROI mais rápido. Né? E aí, o que é o ponto de maior, eu diria, de maior desafio nosso hoje? É fazer com que esse processo ele esteja equilibrado com a capacitação do time para fazer uso da plataforma. Então, quanto maior o ciclo desse ROI, mais você cria condições de uma visão distorcida. Em vez do cara tratar como investimento, ele passa a tratar como custo. Certo. Então, o encantamento daqui, ele lá na frente, ele acaba se perdendo um pouco. Então, por isso que esse ciclo nosso, como desafio de negócio mesmo, é encurtar cada vez mais, porque ele vai vendo valor ou valores parciais cada vez mais rápido. E aí, com isso, ele consegue enxergar o retorno daquilo que ele acabou investindo. O acompanhamento em tempo real, através da plataforma,
ajuda a tomar novas decisões no decorrer de uma obra? Ajuda, com certeza. Elimina despesa e custos, né? Elimina despesa, elimina compras desnecessárias, enfim. Muitas vezes vai te ajudar a alocar recurso financeiro adequado e não com grandes margens de gordura, né? Que é a prática do segmento. É um segmento onde as empresas são geradoras de caixa, né? Então, a construtora, caixa dela fica assim e assim ao longo do ano. Então, quando ele tem caixa, ele fica na zona de conforto. Quando diminui o caixa, aí o cara se ajeita na cadeira e começa a olhar mais pro dia a dia dele. Acaba acontecendo isso com bastante frequência. Então, a boa prática é essa. É a gente fazer com que essas informações cada vez mais rápidas se tornem o hábito num formato de gestão muito bem estabelecido. O que os parceiros mais relatam depois de dominar e começar a usar a plataforma Cienge? Eu tive... Sexta-feira, eu tive com um cliente meu lá em Goiânia e assim, perguntei pra ele, já tá comigo tem 4 anos. Ele veio de um concorrente e aí a gente ficou ali mais ou menos 1 ano até estabilizar a operação dele e depois ele deslanchou. E aí, nessa conversa, entrou na sala o gerente de projeto da época, né, que tá lá com ele. E aí a gente conversando ali, a resposta que eu vou te dar do gerente de projeto dele. A partir do momento que eu consegui estabilizar o RP dentro daquilo que a gente queria, eu passei a ter uma estrutura de gestão do negócio onde a minha energia diminuiu em 1/3. E eu não estou falando de diminuição de pessoas, eu estou falando de diminuição de energia. É diferente, né? Porque o RP não vem para tirar pessoas, ele vem para organizar aquilo que as pessoas fazem. Pode ser que em algum momento eu tenha redução, ok, depende da atividade empresarial daquela empresa, né? Mas a partir do momento que eu tenho isso mais bem organizado, eu estou preparado para poder continuar acelerando. E toda empresa existe para continuar acelerando. Legal. Então é isso. Marlos, vocês escolheram Uberlândia, fizeram uma análise de mercado ou os clientes de Uberlândia chegaram primeiro até vocês? As duas coisas juntas, porque eu particularmente, há mais de 10 anos, eu tenho bastante interesse de atuar aqui mais fortemente. E a gente não tinha tido a oportunidade de fazer. Mais recentemente, 3 anos atrás aproximadamente, a gente começou a ter algum tipo de atuação aqui. Por quê? Porque os mercados, principalmente aqui, Centro-Oeste, Goiás, Distrito Federal, tem proximidade. E aí você começa a ter empresas que estão atuando nestas regiões. E aí você começa a ter uma relação um pouco mais próxima, você começa a fazer uma visita e tal, aí você começa a ver que, poxa, tem um espaço para explorar bastante significativo. Fizemos estudo de mercado, enfim, temos aí tudo muito bem mapeado, quais são as empresas que estão aqui, porte, quem é marca reconhecida, quem ainda não é, enfim. E aí, pô, tá na hora da gente montar uma operação específica para o Triângulo Mineiro. Aquele construtor, aquele empresário, investidor que cuida ali no tete a tete dos detalhes, às vezes até mesmo por falta de confiança, né, nos processos, ele quer estar comprando, ele quer falar com o representante. O Cienge traz dá para ele mais segurança, mais conforto, para ele ter, quem sabe, até uma qualidade de vida melhor? Ah, com certeza. Com certeza. Eu vou te contar uma historinha aqui. Eu sou cheio de histórias, né? Porque experiência, né? Com esse tempinho de estrada, né? Mas eu tenho um cliente, eu conto isso lá na empresa, nas reuniões gerais de vez em quando. Eu tenho um cliente em Brasília, ele tá comigo tem 20 anos. 21 anos, para ser mais exato. O dia que eu fui vender para ele, foi eu pessoalmente. Aí fiz a apresentação para 3 pessoas, ele mais 2 e tal. Aí deu certo o negócio. Ele
Apertamos as mãos. Aí ele foi me levar na porta. Ia entrar na sala de reunião assim no fundo. Aí ele falou, dá uma passadinha aqui na minha sala. Aí me levou na sala dele, abriu a primeira gaveta do volante dele. Pegou um caderninho. Tamanho A4. Abriu o caderno e mostrou um monte de anotações de números. E aí eu não vou falar o nome da pessoa, né? Aí ele falou, sabe o que que é isso? Isso aqui é o acompanhamento dos saldos da minha empresa desde o primeiro dia que eu abri a empresa. A empresa já tinha mais de 20 anos na época, tá? E aí, deu tudo certo. Fui embora. Meu time ajudou a implantar, tal. Recentemente agora, 3 anos atrás, eu voltei para fazer uma visita na empresa. Eu sempre visito os clientes. E por acaso ele estava na empresa. E aí, antes de sair, eu bati na porta dele. Eu queria perguntar uma coisa pro senhor. Uma vez eu vim aqui vender meu produto pro senhor, o senhor me falou que guardava um caderninho com todas as anotações. E eu quero saber se o senhor tem esse caderno. Ele abriu o volante e pegou o caderno. E continuava as anotações. Aí, por que eu tô contando essa história? Porque no final ele me falou, eu acompanho e eu tenho confiança total no que meu time me entrega hoje. Porque quem me dá a confiança é o seu produto. É o sistema. É o sistema. Não é mais meu caderno. Se amanhã eu faltar, eu sei que a gente resolveu a questão da operação. Tá ali, tá tudo guardado no sistema. Tá guardado. Todas as informações. Ele tem a segurança dele. E tá tudo certo. Mas ele confia no que ele tá recebendo. Sem ninguém saber. Que é um caderninho que fica trancado. E assim, eu adoro essa história porque sempre que eu tenho oportunidade eu vou lá. E eu sei que se eu for lá a próxima vez, o caderno tá lá no mesmo lugar. É isso. Na sua carteira de atendimento, o Cienge já conseguiu tirar muitos donos do operacional? Já. A gente tem bons cases, né? Eu tenho presidentes de sindicatos que passaram a atuar no sindicato porque melhoraram a gestão da sua empresa. O sistema trouxe essa segurança. Recentemente, a gente teve um depoimento muito legal de uma pessoa que está num sindicato, numa região que a gente atua, que falou isso. E assim, verbalizou. Então, pô, é motivo de orgulho. É isso. Marlos, o que a construtora hoje ganha em dar o primeiro passo hoje rumo à Cienge, aqui na nossa cidade de Uberlândia? Primeiro, eu acho que ela está se credenciando para continuar na sua jornada de crescimento. Como eu disse, o que a gente traz em relação principalmente a esses conceitos é esteja preparado para o que está vindo. E está vindo uma série de modificações, não só impostas em função das reformas que estão sendo implementadas, mas principalmente competição do mercado. É um mercado que está se profissionalizando. Naturalmente, você tem margens mais apertadas, naturalmente você precisa performar melhor. Simples assim. Negócio como outro qualquer. Então esteja preparado para isso e o RP pode ser um dos caminhos. Eu digo pode ser um dos caminhos porque tem outros naturalmente paralelos a ele. Mas o RP, sem dúvida nenhuma, é a principal alavanca de organização do negócio. Quem não tiver isso muito bem resolvido, vai passar dificuldade ali na frente. Marlos, o Cienge hoje, ele serve tanto para aquele construtor particular que gere a obra de 2 casas geminadas, quanto de uma grande incorporadora? Sim. O Cienge, o nosso modelo de negócio é baseado em modularização. Ou seja, você monta a solução de acordo com o tamanho da empresa. E aí, esse tamanho, ele vai variar. Então, é muito importante o quê? Que a gente vá entregando pequenos valores. Se eu tenho uma construtora que faz 2 casas, esse cara tem um nível de exigência bem diferente do outro aqui que está já bem estruturado. Então, eu vou montar uma solução com os módulos apenas daquilo que ele precisa usar. Até ele ganhar maturidade e
gestão em cima daquele pedaço que ele dá conta de fazer para ele dar o próximo passo. E assim ele vai. É isso. Marlos, diretor executivo da Delta 3 aqui no Triângulo Mineiro, representando essa plataforma gigante que é o Cienge. Gostaria que você deixasse um convite para os construtores, incorporadores e investidores da nossa cidade. Boa. Eu vou primeiro fazer um convite. A gente, além de estar presente fisicamente com uma operação aqui dentro da nossa querida Uberlândia, a gente tem estado muito presente também em eventos, né? Exatamente para tentar aproximar do mercado, mostrar um pouco daquilo que a gente quer trazer para cá. Temos um evento que a gente vai fazer na segunda quinzena ali de março. Depois a gente vai soltar isso em mídia. Todos os meses, praticamente, a gente tem algum tipo de iniciativa aqui. E o convite que é? Nos escutem um pouco. Tenta buscar um pouco mais de aproximação com uma entidade que te representa, para você poder entender esses movimentos, essas tendências que têm ocorrido no mercado. E, de alguma forma, a gente vai estar contribuindo e vai estar ao lado dessas pessoas e dessas empresas que estão com esse mindset, com essa estrutura muito bem montada de estratégia para poder fazer com que seu negócio continue crescendo. Como as construtoras podem hoje conhecer a Cienge na prática aqui em Uberlândia? Existe um ponto específico? É através da rede social? Como é que funciona para ter um agendamento com a Renata, para que o seu departamento comercial possa, de fato, fazer ali a apresentação da plataforma? Pô, a gente tem alguns caminhos, rede social, vocês vão nos encontrar. Cienge, onde você colocar Cienge, você vai nos encontrar. Ali tem formulários de conversão, você pode acessar nossas redes sociais, Instagram, enfim, LinkedIn, e ali fazer um direcionamento, um formulário, vai cair para o nosso time comercial, que vai fazer o contato, agendar uma reunião, e aí presencialmente a gente tenta fazer esses atendimentos exatamente para levar essa aproximação e um pouco dessa estrutura nossa, desse know-how, para dentro das empresas, e assim a empresa possa nos conhecer, possa nos dar a oportunidade de conversar sobre negócio. No fim do dia é isso. A gente está tentando levar negócios mais bem estruturados para dentro das empresas. Coisa boa. A gente acaba recebendo em troca bastante condição de fazer com que esse mercado continue evoluindo. Marlos, muito obrigado. Acho que a gente com certeza vai conseguir chegar a várias construtoras que talvez dependiam ou necessitavam de ter acesso à plataforma de vocês. Nós vamos agora ter uma sequência de postagem no decorrer da caminhada aí com a nossa parceria aqui com o canal. Muito obrigado, viu? É uma honra ter você hoje aqui diretamente de Goiânia para gerar, né, e agregar tanto valor, né, de fato, no mercado da construção civil. São muitas pautas, né, para falar da plataforma, porque de fato vocês atuam praticamente em quase todas as áreas da construção civil, né? Então, mas fica aqui o convite para quem sabe aí em outros momentos a gente esmiuçar outros assuntos, porque eu tentei passar um pouquinho por cada um deles, mas assim, de fato a plataforma ela é muito ampla, né? Mas é isso, fica aqui o meu muito obrigado, viu? E bora para os próximos players, com certeza nós vamos conseguir trazer novos parceiros para vocês, tá? E é isso, tamo junto. Muito obrigado, viu? Eu que agradeço. Pessoal, fiquem com esse conteúdo exclusivo diretamente de Goiânia. O Marlos veio aqui para representar não só a Delta 3, como a Cienge. E é isso. Para você que está no ramo de construção, desde a construção de uma casa particular geminada ou de uma mega construção de vários apartamentos, várias casas, pode solicitar aqui através do nosso YouTube, do nosso Instagram, de todas as redes sociais do nosso canal aqui do podcast, que nós vamos te passar o contato comercial da Renata. Ela vai agendar uma visita e vai te apresentar esta plataforma fantástica que pode solucionar e de fato trazer uma grande economia e trazer, na verdade, um novo rumo para o seu negócio da construção. Senta o dedo,
compartilha. Fui, muito obrigado.